Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerdversocast, trazendo hoje aí um vídeo sobre o grande próximo lançamento que teremos aí, que é o Oppenheimer, cara, o novo filme do Nolan. E é normal que muita gente esteja se perguntando de quem é o Oppenheimer, né? Quem é esse cientista que vai ser retratado pelo Cillian Murphy nas telas do cinema agora essa semana. Então, esse vídeo é justamente para trazer um pouco sobre a vida de quem foi o Oppenheimer, e também o projeto Manhattan, do qual ele acabou se envolvendo, né? Óbvio que é uma abordagem muito mais histórica, não é uma abordagem físico-científica e tudo mais, mas é só para a gente entender um pouco melhor quem foi ele, como é que ele se envolveu com o desenvolvimento da bomba atômica e quais as consequências disso, não só para o mundo, mas também para ele, né? Então vamos dar uma analisada rápida aí nesse evento. Julius Robert Oppenheimer, ou J. Robert Oppenheimer, nasceu em 1904 em Nova York, e ele vem de uma família bem abastada, uma família judia daquela região que acabou crescendo muito economicamente por fazer comércio de tecidos. Desde pequeno, o Oppenheimer já demonstrava ter uma inteligência bem avançada, ele estava sempre à frente das outras crianças e tudo mais. Quando ele chegou ali na idade adulta, ele acabou ingressando na Universidade de Harvard, no qual ele acabou se formando em 1925. A gente já deve pensar que, pô, o cara foi lá, estudou só física e química e tudo mais. Não, na verdade, nessa época da faculdade dele, ele estudou grego, ele estudou latim, ele escreveu poesia, ele se preocupou muito com questões sociais do mundo que rodeava ele naquela época. Então, isso vai ter uma consequência bem grande também para o Oppenheimer depois que ele acabar ajudando a desenvolver a primeira bomba atômica, né? Então, ele não é aquele cientista que fica fechado na bolha dele, de que ele não se mistura, de que ele não pensa na sociedade, que ele está focado só no trabalho dele, não pensa nas consequências daquilo. Na verdade, ele pensa demais, e isso acaba pesando muito na consciência dele, né? Então, quando ele se forma em 1925, ele acaba indo para a Europa, ele vai trabalhar no laboratório inglês de Cavendish, e lá ele vai ter contato com grandes cientistas, renomados cientistas como o Ernest Rutherford. Um pouco tempo depois ele vai trabalhar com Max Born também, e depois vai voltar para os Estados Unidos. E é quando ele volta para os Estados Unidos que ele começa a focar mais em física nuclear, e ali ele vai acabar desenvolvendo e vai acabar criando um renome dentro dessa área. Lá na Europa nós vamos ter o início, né, da Segunda Guerra Mundial. O partido nazista já está crescendo loucamente dentro da Alemanha, o partido fascista já está crescendo loucamente dentro da Itália, mas o que assusta eles é o rápido crescimento do Hitler, né, que desde 34, quando ele chegou ao poder, ele vem então tomando várias medidas que está chocando o mundo. Então, em 38, dentro da Alemanha, nós vamos ter a descoberta da fissão nuclear. Os três alemães que descobrem a fissão nuclear são Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann. Cara, foi o pior momento possível para descobrir isso aí, né? Então, pouquíssimo tempo depois, um grupo de cientistas nos Estados Unidos acabou mandando uma carta para o então presidente deles, que era o Franklin Delano Roosevelt, alertando ele para ele tomar alguma iniciativa e também começar a investir no desenvolvimento de uma bomba dentro dos Estados Unidos, porque eles achavam que essa descoberta dentro da Alemanha e com o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial já em 39, eles poderiam utilizar essa descoberta para fazer o mal por aí. Então os Estados Unidos teria que pensar já na possibilidade de também criar a sua própria bomba para acabar batendo de frente com a Alemanha. O cara que acabou assinando essa carta é ninguém mais, ninguém menos que o Albert Einstein. O Einstein não assinou sozinho, dizem inclusive que essa carta foi escrita pelo Leo Szilard, e o Einstein só colocou o nome dele junto lá. Coisa que, no fim das contas, ele acabou até meio que se arrependendo depois, né, mano? Como a gente vai acabar falando. Beleza, o Franklin Delano Roosevelt, ele não entendeu muito bem o que estava rolando ali, mas ele entendeu que, beleza, eu vou ter que investir aqui para desenvolver uma bomba como forma de garantir que os alemães não vão bombardear a gente aqui? Beleza, então vamos lá. E assim, então, ele acabou fazendo um investimento meio que, cara, irrisório, porque quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também está recém saindo da crise de 29, e eles têm outras preocupações, eles têm outras prioridades. Então eles não estavam levando esse plano muito a sério. O exército que está encabeçando ali está enchendo o saco do governo para ver se ele faz alguma coisa, mas é só em 42 para 43 que esse projeto vai começar a andar de fato.
Não significa que ele estava parado, não, pelo contrário. Inclusive foi nesse processo entre 39 e 42 que eles criaram basicamente o primeiro reator nuclear que se tem conhecimento. Mas o projeto só começou a andar a passos largos quando um militar chamado Leslie Groves acabou encabeçando o projeto ali e nomeou o Robert Oppenheimer, então, no que vem a ser o que nós chamamos de Projeto Manhattan, velho. O governo vai comprar milhares de hectares na região do Novo México, nos Estados Unidos, expulsando famílias que lá viviam. Inclusive uma escola vai ser utilizada como laboratório onde será feita a bomba. Agora com Oppenheimer à frente, o projeto vai andar muito, mas muito rápido. Nós vamos ter cerca de 200 mil pessoas que estão sendo empregadas naquela região e quem trabalhava lá não podia perguntar nada. A mínima pergunta, o mínimo questionamento podia levar à tua demissão. As pessoas trabalhavam basicamente sem saber o que estavam fazendo direito lá dentro. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso ao que estava sendo feito. Nem o próprio Einstein, que acabou alertando sobre a fissão nuclear dos alemães lá em 38, tinha acesso a isso também, né? Então, desse projeto Manhattan, nós vamos ter o primeiro teste de bomba atômica da história que será feito na região de Alamogordo, lá no sul da região do Novo México, nos Estados Unidos. Foi construída uma grande estrutura de aço para colocar a bomba Trinity, né, fazer o teste Trinity, como ele ficou chamado, e a 9 quilômetros de distância foram construídos bunkers onde membros do governo, militares e os cientistas ficaram lá esperando para ver se a bomba ia funcionar ou não, e quando explodiu aquela grande fumaça em forma de cogumelo, mais quente que o núcleo do Sol, eles viram que eles tinham criado algo que ia mudar o mundo para sempre. O próprio Oppenheimer falou anos depois que a reação ali foi muito distinta. Teve pessoas que ficaram quietas, teve pessoas que ficaram chorando muito, teve pessoas que riram sem parar. Ele disse que a primeira coisa que veio na cabeça dele foi uma reflexão hindu que dizia o seguinte: eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Now I am become death, the destroyer of worlds. Isso foi em julho, 16 de julho de 1945. Poucos meses depois, ali no dia 6 de agosto de 1945, essa tecnologia foi utilizada, então, em cima da cidade de Hiroshima, lá no Japão. 3 dias depois, 9 de agosto, em Nagasaki, no Japão, matando mais de 300 mil pessoas, cara. E isso acabou levando ao fim da guerra. Claro que não é só isso que leva ao fim da guerra, mas é o que vai acabar forçando o final dela, mas a um custo muito alto. E esses cientistas que ajudaram a desenvolver a bomba atômica nos Estados Unidos, eles deixaram muito claro o seu arrependimento. Inclusive o Oppenheimer foi aquele que mais se arrependeu, tanto que ele acabou se afastando desses projetos. Ele seguiu ainda na vida acadêmica, mas ele sempre deixou muito claro o quanto ele se arrependia de fato de ter participado daquilo. Inclusive na década de 50, o próprio governo norte-americano vai afastar ele de qualquer confidencialidade em torno de pesquisas nucleares e tudo mais, porque ele está falando abertamente contra isso, né? Ele foi abertamente contra a construção de bomba de hidrogênio, falando que isso ia ser um desastre e tudo mais, e ele começou a escrever muitos textos sobre a relação entre ciência e sociedade, né? Então ele estava se sentindo muito culpado pela criação dessa tecnologia de morte, dessa tecnologia que matou centenas de milhares de pessoas pelo mundo, né? Em 66 ele acabou virando diretor de estudos avançados em Princeton, Nova Jersey, e lá ele ficou cada vez mais recluso, fechado em si, cada vez mais reflexivo, dava entrevistas sempre falando mal, né, do projeto Manhattan, falando mal do desenvolvimento da bomba e tudo mais, como ele não queria ter participado daquilo. O Einstein também havia deixado claro que se ele soubesse que aquilo poderia acontecer, ele meio que se arrependeu de ter assinado a carta lá em 1938 para 1939, né? Então, no fim das contas, eles sabem o que isso causou, porque querendo ou não, com Hiroshima e Nagasaki, nós vamos ter o desenvolvimento de uma nova guerra, que é a Guerra Fria, e na Guerra Fria nós vamos ter aquela grande corrida armamentista com a construção de armas terríveis de destruição em massa, e o início de tudo foi justamente com a Trinity, o início de tudo foi com o Projeto Manhattan. Então quando ele morreu, com certeza ele morreu com um grande peso na consciência. Ele morreu no ano de 67 por causa de um câncer de laringe aos 62 anos de idade. Então é isso aí, gurizada. Nossa ideia foi só trazer um vídeo rápido para falar sobre quem foi o Robert Oppenheimer e a sua grande importância para o desenvolvimento da história da humanidade. Então a gente se vê no próximo vídeo aí e até a próxima. Valeu, é nóis.